Professor Dr. Raimundo Nonato Pereira da Silva. O senhor chefe de Departamento de História, DH UFAM, Professor Dr. Auxiliomar Silva Gatti. A senhora Presidente da ANPU Amazonas, Professora Doutora Kate Barbosa. O senhor Vice-Presidente da ANPU Amazonas, Professor Dr. Júlio Cláudio da Silva. Convidamos todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional. Com a palavra, o professor Dr. Júlio Cláudio da Silva, vice-presidente da ANPU Amazonas. Bom dia a todos e a todas. Serei breve e
Gostaria de, inicialmente, cumprimentar aos membros da mesa, na pessoa do magnífico reitor, professor Silvio Mário Puga Ferreira. Gostaria de cumprimentar também os alunos, né, que estão presentes, os professores, na pessoa da professora Maria Regina Celestino, nossa conferencista. Gostaria de também agradecer a colaboração dos monitores que estão nos ajudando a organizar esse evento. Gostaria de registrar o trabalho primoroso da nossa presidenta, Kate Barbosa, na condução da gestão da ANPU Amazonas e também na liderança da organização desse evento. Eu acho que o nosso evento ele tem como tema Ensino de História do Amazonas, Democracia e Desigualdades, que foi um tema que emerge desse momento delicado que o Brasil passa, que nós vivemos, que a universidade passa, e a dificuldade da organização do evento pela Agência de Financiamento Público, das agências de fomento, elas refletem esse momento delicado, né, de exceção que nós estamos vivendo, né? Então, não obstante a tudo isso, nós temos um evento muito interessante para nós pensarmos esse desafio, né, de consolidar a democracia e tentarmos avançar na superação das desigualdades, das diversas formas de desigualdade no Brasil e no Amazonas em particular. E eu acho que os debates que ocorrerão doravante vão espelhar esse objetivo, né, maior do evento. Então, eu gostaria de desejar a todos um bom evento e, enfim, passar a palavra para a continuidade da abertura da mesa. Obrigado a todos e um bom dia. A professora doutora Kate Barbosa, presidente da ANPU Amazonas. Bom dia a todos e a todas. Estou imensamente honrada e feliz com a presença de todos na solenidade de abertura do nosso evento. Quero saudar especialmente, em nome da Associação Nacional de História São Amazonas, e também o magnífico reitor, professor Dr. Silvio Mário Puga Ferreira. Saúdo também o nosso chefe de departamento de História, professor Dr. Silvamar Ugarte, meu colega, né, diretor do nosso instituto, o professor Henrique Donato. Agradeço desde já aos nossos colaboradores, aos monitores, aos professores, aos convidados que foram convidados e aceitaram o convite, aos pais também, os que estão nos apoiando, e aceitaram o convite de participar e se envolver ativamente nesse evento. Desde o início das primeiras reuniões, primeiros encontros para organizar esse evento durante esses 3 dias. Quero dar também as boas-vindas aos professores, pesquisadores, estudantes de História de várias universidades de Manaus, do estado do Amazonas, especialmente aos grupos de outras regiões do nosso estado, né, que vieram para o nosso evento. Vou citar alguns, né, que eu tenho aqui o registro. Alunos e professores da Federal de Roraima, né, alunos e professores da Universidade do Estado do Amazonas, Campus Parintins, né, Coari e Itapefé. Agradeço a presença de todos. E o FPA. O 4º Encontro Estadual de História da ANPU Amazonas é de vocês, né, realizado com muito trabalho para que tivéssemos a oportunidade juntos, né, nesses 3 dias, discutirmos e refletirmos sobre os temas, né, importantes temas da nossa atualidade. Por isso, a temática do evento, ensino de história, democracia e desigualdade.
Então, quero também, aproveito ainda para... Também quero ainda agradecer. A Ampul preparou uma homenagem em nome da Ampul Amazonas. Nós preparamos uma homenagem. Vou fazer a leitura de um texto redigido pelo professor César Queiroz, do nosso Departamento de História, em homenagem ao nosso colega, né, já falecido, professor Geraldo. Lembrando também que no final desse evento nós lançaremos, o professor César e a coordenação da revista Canoa do Tempo lançará um número com homenagem ao professor Geraldo. Assinado com artigos do professor Ribamar Bessa Freire, Aloísio Nogueira, uma sessão específica nesse número que será lançado provavelmente no último dia de evento. Então, estão todos também convidados para conhecer o nosso periódico do programa de pós-graduação de História. Então, vou fazer a leitura do texto. No dia 25 de maio de 2018, o Estado do Amazonas perdeu uma de suas proeminentes e singulares figuras, o professor doutor Geraldo Pantaleão Sá Peixoto Pinheiro. Graduado em Estudos Sociais pela Universidade Federal do Amazonas, foi um dos maiores entusiastas e articuladores na criação de um curso de História na Universidade na década de 80. Sua trajetória profissional se confunde com o curso de História. Tendo se formado em História em 1984, logo em seguida passou a atuar como professor substituto e logo após como efetivo. Geraldo Pinheiro sempre demonstrou enorme reverência e alegria de viver, tendo um grande compromisso com a história do Amazonas e da Amazônia. Exerceu diversas funções administrativas na universidade, tendo sido diretor do Museu Amazônico e, por diversas vezes, chefe de departamento. Fez seu doutorado na Universidade do Porto, defendendo a tese Portugueses Letrados na Amazônia, Imprensa, Política e Etnicidade. Aposentado em 2013, continuou a atuar como investigador no Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto. Também como pesquisador da Universidade do Minho, membro do Conselho Científico do Museu da Imigração Portugal, e em 2014 recebeu homenagem da Universidade durante as comemorações relativas aos 30 anos do antigo ICHL. Nesse momento tão triste, a Ampul Amazonas faz questão de homenagear o professor Geraldo Pantaleão Sá Peixoto Pinheiro e se solidarizar com o luto da família, dos amigos e dos alunos que certamente guardam a imagem de um sorriso largo. A história do Amazonas perdeu um de seus filhos diletos. Obrigada a todos. O professor doutor Auxiliomar Silva Ugarte, chefe de Departamento de História DH UFAM. Meu fraterno bom dia a todos. Aqui é o magnífico reitor Silvio Tuga Ferreira, ao professor Nonato, nosso diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Sociais, a professora doutora Kate Valéria, nossa colega e atual presidente da Ampul, ao professor doutor Júlio, vice-presidente, minhas saudações a todos, a todas aqui presentes, que dão início a este 4º Encontro Estadual de História da Seção Amazonas da Associação Nacional dos Profissionais de Universidades de História. E é bom que se diga que este evento está em sequência ao que se comemorou no domingo passado, o Dia Nacional do Historiador, que foi uma proposição do senador Cristóvão Buarque, em homenagem à data de nascimento de Joaquim Nabuco, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve também.
foi no dia 19 de agosto de 1848. E aqui minhas breves palavras de que todos devem aproveitar ao máximo este encontro, com as suas discussões interessantíssimas, com os temas que serão tratados por diferentes pesquisadores. É muita honra estar aqui compondo esta mesa, justamente num momento em que nosso país passa por uma situação tão difícil, tão cheia de incertezas, mas nós buscamos sempre soluções, e uma dessas soluções se encontra nesta análise do passado, ou do presente mais próximo, para buscarmos justamente essas soluções, né, viáveis para os problemas que o nosso país enfrenta, inclusive nesta questão tão crucial como do ensino. Infelizmente, temos aí uma educação escolar falida há muito tempo, não é de agora, mas há muito tempo, e que precisamos refletir bastante para a solução ou as soluções destes problemas. Então, encerro aqui minha participação e tendo como conferencista minha ex-professora, a professora doutora Maria Regina Celestino de Almeida, lá pelos idos de 1990, quando eu cursava a disciplina História da América 3. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez. Muito obrigado. Professor Dr. Raimundo Nonato Pereira da Silva, diretor do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Bom dia a todos e a todas. Ao saudar o nosso magnífico reitor, professor Dr. Silvio Ferreira, saúdo a todos e abraço e receptividades aos historiadores de informações e outras áreas que estão aqui. Saúdo a todos e abraço. Né? E vou começar um pouco, minha fala bem curta, trazendo para nós aqui uma máxima Guarani, pela historiografia Guarani marcada. Vamos caminhar e vamos caminhar juntos e caminhar bem. Tem que caminhar juntos, caminhar bem, nessa trajetória, a busca da terra sem mal, também a gente vai refletir na nossa trajetória. E um encontro como esse, em que se pretende discutir prática docente, a intervenção e a reflexão, caminhar e caminhar bem, vem ao encontro desse desejo, principalmente desses tempos estranhos que estão nos passando. Porém, queria dizer que fico muito feliz por esta realização da AMPU e que, na realidade, é a segunda vez que participo, participei da primeira, no evento da AMPU que ocorreu numa outra instituição, em que os debates foram frutíferos e, naquele momento, já discutíamos a questão do Estado, a questão da democracia. Hoje, mais do que nunca, nós devemos refletir isso e verificar e analisar, principalmente a nossa prática docente, as nossas intervenções. Eu creio que é a partir daí que a gente reconstrói e caminhamos juntos com os Guarani. E como os Guarani, quando sempre caminham junto, eles sempre levam seus milhos, e seus milhos o alimentam, eu creio que também as nossas reflexões são a gente plantar em cada um de nós o milho do conhecimento e, a partir deste milho, a gente cada vez mais reproduzir com o objetivo de construir um Brasil mais sólido, uma democracia consolidada. Os obstáculos fazem parte da vida e superá-los também. Para se pronunciar e declarar a abertura oficial do 4º Encontro Estadual de História do Amazonas, AMPU, o magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor Dr. Silvio Mário Puga Ferreira.
dia a todos. Gostaria de saudar a mesa, a pessoa do diretor do IFCHS, professor Raimundo Nonato Pereira da Silva. Gostaria de saudar a professora doutora Patrícia Maria de Melo Sampaio, coordenadora do programa de pós-graduação em História. Por favor, uma salva de palmas. Também aqui o professor Almir Diniz Sampaio. Por favor, professor, receba os aplausos. Muito bem. Cadê? Quem mais? Quais professores? Professora Kátia, por favor, receba. Professor César, receba o carinho. O Almir Menezes está representando o também professor João Ricardo Bessa Freire. Cadê? Quem mais? Professor Glauber, também recebe. Professora Joana. Professor Davi Avelino. Professor Eduardo de Roraima. Professora Patrícia Silva. Muito bem. Pessoal, professora Mônica de Parintins, cadê? Mônica. Bom, meus colegas professores, eu fiz doutorado na História Econômica, sou economista de formação, fiz doutorado na História Econômica da Unicamp já há alguns anos. Então, eu também não sou historiador, mas fui trafegar pelo mundo da história e realmente é um mundo apaixonante, fascinante. Se eu tivesse, não vou dizer tempo, né, mas eu faria outra faculdade de história, viu, Patrícia? Esse é aluno de vocês, né? Eu gosto muito. E eu estou vendo aqui a programação científica, eu queria parabenizar vocês. Claro que eu não vou citar nenhum trabalho especificamente, porque todos estão nivelados, mas eu vi aqui, folhei a programação científica, vi aqui temas da maior relevância que serão tratados nos simpósios temáticos, nas mesas redondas, né, nos 3 dias. Então, realmente, vocês estão de parabéns. E Ampu também, professor Celso, que realmente esse é o trabalho. Tempos difíceis, é verdade, estamos vivendo sim. E aí precisamos de quê? De mais história, né? Para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro passado do Brasil, para que elas conhecendo, elas não vão defender coisas absurdas como a gente tem visto na nossa atualidade. E parabenizar vocês pelo Dia do Historiador, que foi também lembrado pelo chefe de departamento. Nós fizemos um post institucional no site da UFAM, no dia 19, e dizer que esse encontro aqui vai dar cada vez mais nosso estudo da história, né? A nossa história do Amazonas. Eu, quando fiz o doutorado, muitas coisas eu desconhecia, né? Mas não como meus professores, viu, Patrícia? É um processo mesmo, né? Muitas coisas eu desconhecia, mas realmente há muita coisa a ser feita. E quem serão os operários dessa construção? Serão exatamente os senhores aqui, a partir de eventos como esse e outros que poderão surgir. Professor Silmar, a universidade está aberta através da nossa pró-reitoria de extensão, que é ela que trabalha com os grandes eventos da universidade. Nós estamos abertos a promover eventos que aprofundem temas importantes nas mais diversas áreas do conhecimento. Portanto, eu gostaria de parabenizar a Ampu, ao Departamento de História, ao IFCHS, você que está coordenando o trabalho, e declarar, aqui tem que seguir o que o cerimonial diz, declarar aberto o 4º Encontro Estadual de História do Amazonas, Ampu-AE. Parabéns a todos, um bom dia. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura. Com ênfase em história indígena, atuando principalmente nos seguintes temas: indígenas, missionação,
Amazonas, Rio de Janeiro e identidade étnica. Bem, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Keis, ao Júlio, ao Mira, a todos os organizadores desse evento, né? Para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui abrindo esse encontro. Estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Eu fui professora aqui, como o Silmar já disse, né? Então está aqui no, né? O ICHL não é mais ICHL, né? Pelo que eu percebi, né? Enfim, eu comecei a dar aula ainda no antigo ICHL, quando não tinha ainda esse campus aqui, e aqui vendo essa homenagem ao Geraldo, eu quero também aproveitar e fazer essa homenagem, até dedicar essa palestra aqui a ele, que foi, Geraldo foi meu aluno, e eu lendo, né, um lindo texto que o Bessa escreveu em homenagem a ele. O Bessa dizia que o Geraldo era um aluno que dava informações, que dava indicações para ele. Comigo foi o mesmo, né? O meu mestrado, que foi sobre Amazonas, o Geraldo me deu muitas informações. Inclusive, quando eu fui, eu consegui uma bolsa sanduíche para ir para Lisboa, porque eu sabia muito bem onde estavam os documentos, o que eu ia fazer lá, graças ao Geraldo. Então, o Geraldo, realmente, eu tenho uma gratidão, um carinho imenso por ele, e muita tristeza do que aconteceu. Então, por tudo isso, eu agradeço muito, é um prazer estar aqui, e obrigada. Mas, enfim, vamos ao tema e à discussão, né, do que eu vim conversar com vocês aqui hoje. O tema dessa palestra é os índios e os negros na historiografia e no ensino da história, avanços e desafios. Enfim, por que o tema, né? Na verdade, essa proposta de pensar os índios e negros na história, na historiografia e no ensino, vem daqui que eu considero realmente de extrema importância a gente levar o conhecimento que a gente produz na academia para as salas de aula. A gente sabe que é uma coisa muito difícil. E principalmente nesses campos da história indígena, da história da escravidão, né, do pós-abolição, são campos de estudos que têm avançado tanto nas últimas décadas, né, e importantes, porque são temas que, da forma como a gente vem desenvolvendo na universidade, contribuem para desconstruir ideias preconceituosas e discriminatórias contra esses povos que estão, né, principalmente nos dias de hoje, cada vez mais, sofrendo, né, não só discriminações, mas violências mesmo muito grandes contra uma série de direitos que eles vêm conquistando nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, eu acho que é de extrema importância a gente levar esse conhecimento que a gente produz, né, muito do que a gente já tem assim combinado, que já é assim, né, fático, né, está constatado para nós na universidade, ainda é novidade no ensino. Então, por essa importância, eu acho que levar isso para as escolas é de importância fundamental do ponto de vista social, político e acadêmico. E tanto para os índios quanto para os não índios, né? Acadêmico, porque realmente a gente tem uma compreensão mais ampla dos processos históricos quando a gente inclui esses povos, né, subalternos na nossa história. Né? Do ponto de vista social e político, porque ajuda a desconstruir ideias preconceituosas e estereotipadas sobre esses povos. Então, atua sobre a própria autoestima desses povos e atua também, né, contra essas ideias tão preconceituosas, né, da população em geral, que ajuda a fomentar essas ações violentas que a gente tem presenciado. Então, eu acredito realmente que o conhecimento histórico sobre as trajetórias desses povos, na história e na historiografia, nos dá elementos para reforçar a ação política desses povos hoje, né? Nessas lutas de reafirmação étnica, nesses atuais processos de etnogênese. Porque, na verdade, a forma como a gente vem trabalhando, né, os estudos histórico-antropológicos sobre essas trajetórias deixam muito claro que são povos que, de fato, nunca desapareceram. Foram invisibilizados no século XIX e, por isso, reaparecem hoje, nos séculos XX e XXI. Então, em outras palavras, eu acho que é de extrema importância responder uma pergunta, né, uma questão que é básica. Como se explica que povos considerados desaparecidos e extintos estejam reaparecendo hoje? Há um ano ou 2 anos atrás, eu fui convidada pela Editora Moderna para escrever um pequeno texto sobre o ensino médio. E eu tinha que começar com algumas perguntas, né? E eu fiz 2 perguntas para começar. Um texto que saiu não sei se já saiu uma obra coletiva, e eu fiz 2 perguntas, né? As perguntas eram, porque o texto se intitulava Os Índios Depois de Cabral. E aí as minhas perguntas eram: como um punhado de portugueses conseguiu dominar milhares de povos guerreiros na América?
E a segunda pergunta era: por que muitos desses povos, considerados desaparecidos e excluídos da nossa história, ressurgem hoje afirmando suas identidades indígenas? Então, eu acho que realmente essa é uma questão fundamental para ser colocada no ensino da história indígena e africana, né? Porque é uma questão que nos permite articular o presente com o passado, né? E isso é muito importante para a gente entender essas trajetórias e desconstruir ideias preconceituosas. Então, a minha ideia é realmente pensar os índios e os negros, né, africanos e afrodescendentes, né, na história e na historiografia. E, por que não, também no ensino da história. Né, porque, como deixou muito claro a Cícero Bittencourt, os livros didáticos, o ensino da história, em geral, acompanham a tendência da historiografia. Então, pensar como isso era no passado, do século XIX, e como se torna, como é hoje, eu acho que nos ajuda a entender isso tudo. Daí a importância, eu acho, de historicizar as trajetórias desses povos na história, na historiografia e no ensino da história, porque desconstrói preconceitos e, se não fortalece os movimentos desses povos, pelo menos dá para minorar a violência contra eles, né? Pelo menos a gente consegue deixar muito claro que não são absolutamente embusteiros, né? Eles não surgem do nada, né? Eles foram simplesmente invisibilizados e passaram, e por isso reaparecem. Então, é um pouco isso. E por que índios e negros, né? Como eu acho que muitos sabem, né, que estão aqui, a minha especialidade são os povos indígenas, é o meu objeto de pesquisa. Mas eu acho que, quer dizer, de um tempo para cá, cada vez mais as pesquisas demonstram, eu também venho constatando da extrema importância de pensar índios e negros de forma associada, né? Os trabalhos que mostram, que tem trabalhado dessa forma, demonstram como a gente consegue compreender de forma muito mais complexa os processos históricos. E vários trabalhos nesse sentido vêm demonstrando isso, né? A própria Patrícia, né, já trabalha com índios e negros associados, desde o seu doutorado, você já colocava essas questões, né? Além do mais, aí eu quero lembrar também o meu orientador, né, John Monteiro, que ele sempre também procurou associar índios e negros nos seus cursos, e eu lembro numa entrevista em 2007, que o John, referindo aos campos de estudo da história da escravidão e da história indígena, disse que foram campos que equivocadamente se constituíram como campos separados de estudo. Então, e o John, nos cursos dele, ele sempre associou, né, com os pós-graduação que fiz com ele, sempre associou índios e negros. Então, de uma certa forma, eu acho que eu também aprendi isso, porque embora eu pesquise os índios, mas nos meus cursos, tanto de graduação quanto de pós, eu sempre procurei trabalhar os índios e os negros de forma associada, dando textos de uns e outros. O Júlio, né, foi meu aluno na pós-graduação da UF, fez um curso de índios e negros comigo. Na verdade, aí eu tenho que confessar também uma razão estratégica. Se fosse dar um curso só de índio, pelo menos há um tempo atrás, não teria aluno, né? Naquela época, agora isso está mudando. Isso está mudando porque o último curso que eu dei em 2015, com a Marisa Soares, de Carvalho Soares, lá na UF, pela primeira vez eu tinha quase todos os alunos eram interessados. Acho que eu tinha um interessado pesquisando diretamente os africanos, que era uma aluna da Keila. Mas antes disso, sempre, né, os meus cursos eu tinha 10 estudantes fazendo pesquisa com africanos, afrodescendentes, alunos da Hebe, da Marta, da Marisa, enfim, e 2 ou 3 estudando os índios. Acho que isso vem mudando. E aqui eu acho que a realidade deve ser diferente, deve ter muito mais gente estudando os índios do que os africanos. Mas, enfim, outra razão também é porque a história da escravidão, na verdade, ela sempre foi muito mais avançada, né, do que a história indígena. Quer dizer, essas novas, já não são tão novas, né, essas abordagens histórico-antropológicas que tomam os africanos, afrodescendentes como sujeitos históricos, procuram repensar suas atuações políticas, reapropriações culturais, né, políticas, da forma como eles atuam. Isso, nesse sentido, a história da escravidão partiu 10 anos na frente da história indígena. Né? Nos anos 90, né, a gente os historiadores começavam a pensar essas questões do ponto de vista da história indígena. Então, na verdade, as minhas pesquisas sempre se beneficiaram e muito dos estudos sobre a escravidão africana. Então, meu diálogo com os meus colegas que trabalham nesse tema sempre foi intenso e continua sendo, né, tanto na UF quanto na Unicamp também. O João Monteiro também tinha um diálogo muito grande com o grupo lá do Secult, com a Silvia Lara, com a Robert
Dorcas Lemes, enfim. Então, eu sempre dei continuidade nisso. Sem contar que um instrumental teórico, metodológico, conceitual para trabalhar com os povos indígenas inseridos em sociedades coloniais é o mesmo, né, que a gente utiliza para trabalhar com a história da escravidão. Então, para mim, isso sempre foi muito importante. Na verdade, as minhas leituras sobre o que meus colegas faziam, né, estudando a história da escravidão e pensando os africanos, afrodescendentes como sujeitos, sempre me mostraram caminhos para levantar questões e para refletir sobre as questões semelhantes que eu pensava a respeito dos índios. Então, por tudo isso, eu sempre pensei os índios e os negros de uma forma mais ou menos associada. Então, é por isso, né, que eu, esse texto que eu vou apresentar aqui hoje, né, inclui, né, para pensar os índios e os negros no ensino da história, que também a gente encontra problemas, né, avanços, desafios de forma mais ou menos associada. Não é à toa também que a lei, né, a lei 11.645, né, inclui os dois povos, né, tanto quanto generalizado, vamos falar sobre isso. Mas aqui também o que eu vou trabalhar aqui, esse meu texto, trata desses povos de uma forma muito mais comparativa do que associada. E, na verdade, o que eu procuro fazer, né, é abordar, procurar entender como é que eles foram abordados na historiografia do século XIX aos nossos dias. E como ambos, né, tanto os índios quanto os negros, vão passando dos bastidores para o palco da história. E isso se dá muito em função das suas próprias ações, né? E há muitas semelhanças nas formas de abordagem historiográfica, nas atuações e trajetórias desses povos, mas há também muitas diferenças. E eu acho que ainda é importante lembrar, né, que os lugares atribuídos a índios africanos e seus descendentes, né, ou então por eles conquistados nas histórias, ontem e hoje, eles podem ser melhor compreendidos se a gente associar essas formas de inclusão deles com as perspectivas teóricas da história da antropologia e com as concepções políticas e ideológicas dos seus respectivos tempos, quer dizer, como era isso no XIX e como é isso nos séculos XX e XXI. Né? Mas antes de abordar essas questões, eu gostaria de falar um pouco, discutir um pouco com vocês, né, a questão das leis e dos avanços e dos desafios das leis 10.639/2003 e da 11.645 de 2008. Né? E aí, de novo, a gente vê que os africanos saem na frente, porque a lei, né, que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira saiu em 2003 e a dos índios em 2008. Aí foram 5 anos na frente, de vantagem. Né? Então, em 2003, teve a 10.639, que estabeleceu a obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio, escolas públicas e privadas, e 2008 foi essa lei, essa 11.645, estendia a mesma obrigatoriedade em relação à história e cultura africana. Eu não sei porque, talvez aí o Júlio, não sei, eu sempre digo para os meus colegas de história do ensino da África, né, e cultura e história afro-brasileira, eles só fazem referência a 10.639. Ninguém fala no 11.645. Eu acho que isso é uma discriminação. Eu já falei isso com a Marta, eu sempre falo, Marta, vocês só falam mesmo os textos de ensino da história. 10.639, gente, é 11.645. Mas acontece que ela não foi revogada. Eu hoje pensava que tinha sido revogada, mas não revogou. Tá certo? Não, mas incluam os índios. A lei diz a mesma coisa. Enfim, eu acho que seria melhor incluir. Enfim. Agora, seja como for, né, a gente pensar, quer dizer, a inclusão desses temas no nosso ensino por força de uma lei indica muito bem o lugar irrisório que esses povos, né, indígenas e africanos ocuparam em nossas salas de aula. Né? E povos que tiveram uma participação intensa nos processos de formação e desenvolvimento de sociedades coloniais e pós-coloniais. E, no entanto, foram por tanto tempo negligenciados pela historiografia, onde eles apareciam sempre, né, em função, como força de trabalho, ambos, né, e em função dos interesses alheios. Então, essas leis, que já estão em vigor há 15 anos para os africanos, né, e há 10 anos para os índios, foram, sem dúvida, medidas, eu acho que importantíssimas,
né, no sentido de valorizar a sua atuação. E tem dado, acho que, alguns resultados bastante positivos. Mas é importante também lembrar que nenhuma das duas, né, surgiu como um raio num céu azul. Ambas foram resultados das lutas políticas e sociais desses povos que conquistaram, portanto, né, e vêm conquistando cada vez mais espaço no mundo acadêmico também e político. Então, de lá para cá, muitos avanços a gente deve constatar. Na academia, né, crescem cada vez mais os estudos e o diálogo entre historiadores e antropólogos com uma perspectiva diferente e dando uma nova visão sobre os índios e negros, né, na história. No campo, o ensino da história também é uma área do ensino, que é uma área da história, né, que tem crescido significativamente, dando resultados muito bons e incorpora muitas questões temáticas dos índios, sobre índios e negros, né, incluindo cada vez mais professores indígenas e afrodescendentes. Então, eu acho que a gente vê pelo Brasil afora, não é, muitas organizações de eventos, workshops, encontros, né, publicações para pensar e para produzir material sobre a questão do ensino dessa história, desses temas nas escolas. Então, isso é um avanço que a gente deve constatar. No entanto, os desafios são muitos, né? E o principal, a meu ver, é mesmo incluí-los como sujeitos históricos que atuavam por interesses próprios, né? Eram sujeitos, sem dúvida, que ingressaram nas sociedades em condições de extrema violência, ocupavam os estratos sociais mais inferiores, eram submetidos a prejuízos incalculáveis, mas nada disso os impediu de atuar, né? E essas movimentações, e essas atuações, desculpe, movimentavam a nossa história. Bom, só que, como eu disse, se essas ideias já são assim, né, já não são novidade na academia desde algumas décadas, né, elas ainda estão longe de se consolidar no ensino médio e no ensino fundamental. Por quê? Quer dizer, para a gente incluir indígenas africanos e seus descendentes na história do Brasil, para mostrar esse novo lado, antes de tudo, é muito importante desconstruir concepções preconceituosas e equivocadas sobre eles, né, que predominaram por tanto tempo na historiografia, e não só na historiografia, né, elas estão na mídia, no senso comum. Então, tudo isso torna isso muito, muito difícil. Eu acho que duas ideias, para mim, são fundamentais. Uma que já afirmei, né, retomo, é que os índios e negros têm que ser vistos como sujeitos históricos. E outra, eu acho que essa é importantíssima também. As histórias indígenas e as histórias africanas não se dissociam das histórias coloniais, das histórias regionais e das histórias coloniais. Né? Como afirmou Jonathan Hill, as histórias indígenas se entrelaçaram com as histórias dos europeus desde que eles puseram o pé na América. E o mesmo a gente pode dizer em relação aos africanos. Desde que eles chegaram, né, com o tráfico, as histórias de africanos, as histórias dos escravos são as mesmas. É a história colonial e a história do Brasil. Então, essas histórias não podem ser estudadas separadamente e muito menos em oposição uma à outra. Influenciavam-se mutuamente e, portanto, para a melhor compreensão de ambas, é fundamental que sejam analisadas de forma articulada. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito que avançar, não só no ensino da história, mas também no campo historiográfico. E aí eu quero dizer isso, é porque a gente, em grande parte, nós ainda ficamos meio que, talvez mais na história indígena, mas eu vejo o texto de Silvia Lara também falando sobre isso, que a história africana, dos africanos e dos afrodescendentes ainda está descolada da historiografia. Em outras palavras, o que eu quero dizer, né, precisamos lembrar aos nossos colegas, né, historiadores de outros temas, que a história indígena é importante também para pensar quase todos os demais temas na história do Brasil e na história colonial. Né? Nós continuamos um pouco assim na história dos nossos GTs como um grupo à parte, falando entre nós, com antropólogos, com linguistas, né? Sem que esses conteúdos sejam devidamente incorporados para repensar demais temas. E aí eu lendo alguns trabalhos sobre os colegas que trabalham com o ensino da história, porque eu estou falando aqui de ensino da história, pelo que eu leio aqui e ali, porque eu não sou especialista nisso, mas o Mauro Coelho, por exemplo, a Vilma Coelho, que são grandes pesquisadores, né, nessa área, eles falando sobre a produção do que tem sido feito, né, eles ainda falam dessa questão de que se produz muito livros didáticos com conteúdos meio que descolados, né? Então, isso eu já vi também em livro didático, você tem assim, toda a narrativa de uma determinada forma, com aquela história, do lado
bota um quadrinho assim de uma pesquisa sobre índio, um texto da Patrícia Sampaio, né? Um texto sobre africano do Júlio ali, e pronto, está feito. Ali a história indígena e a história africana está contemplada. Mas a história, a narrativa tradicional, que não incorpora esses povos, está colocada ao lado. Então, isso eu acho que é um grande desafio, né? A proposta da lei, como destacou a Ebimate, não é simplesmente acrescentar histórias e culturas indígenas e africanas como um apêndice dos programas escolares. O importante é repensar conteúdos e apresentar as trajetórias indígenas e africanas em contextos históricos, de forma articulada às trajetórias dos demais agentes sociais com os quais se relacionaram. É essencial também desconstruir a ideia de homogeneização de indígenas e africanos, que por tanto tempo predominou no imaginário coletivo dos brasileiros. Não existem índios e negros de forma essencializada. A gente utiliza isso, né? Até o título da minha palestra aqui é Índios e Negros, mas a gente sabe que índios e negros, na verdade, não existem, né? É uma categoria social que foi construída, né? Uma categorias históricas, amplas, genéricas, que foram amplamente utilizadas desde o século XVI para designar, né, povos nativos da América e da África que foram inseridos nas sociedades coloniais em condições de extrema violência. Povos, assim, que eram extremamente diversificados do ponto de vista étnico, linguístico, né, sociocultural, etc. Então, é fundamental que a gente historicize também as classificações étnicas, né? Classificações étnicas essas as quais foram atribuídos determinados adjetivos qualificativos, através dos quais esses povos passaram a ser representados e reconhecidos através de escritos e imagens dos agentes colonizadores, né? E a partir daí essas imagens vão se reproduzindo e vão se perpetuando, né, de geração a geração. Então eu acho que essas são questões fundamentais de se colocar e a partir daí então apresentar as diferentes trajetórias, né, nas diversas formas que esses povos, indivíduos, estabeleceram com os demais agentes com os quais interagiam. Apesar da extrema violência, como sabemos hoje, eles nunca deixaram de agir e buscar possibilidades de sobrevivência através de múltiplas estratégias. Eu tenho certeza que a história é um instrumento muito eficaz para isso, na medida em que ela permite que a gente compreenda como é que essas ideias foram construídas e disseminadas em nossa sociedade desde o século XIX. Principalmente no século XIX. Eu acho que o século XIX é uma chave importante, porque o século XIX foi ali que a nossa história, né, a história do Brasil começou a ser construída, né, e foi sendo acompanhada pela produção de livros didáticos, como diz Assis, né? Então eu acho que uma reflexão historicizando o lugar dos índios e negros na história do Brasil, ontem e hoje, é de fundamental importância para compreender e desmontar as imagens e discursos que têm sido transmitidos de geração a geração em nossos dias na sala de aula e contribuindo para perpetuar essas visões preconceituosas, racistas, discriminatórias, enfim. E, além disso, só para lembrar, né, vale lembrar ainda, né, que essas novas abordagens sobre o papel desses povos na história do Brasil, elas não se fundamentam simplesmente na descoberta de documentos inéditos, né? Muitos documentos novos têm sido, de fato, né, utilizados por pesquisadores para construir essa nova interpretação, né? Mas muitos dos antigos documentos apenas são interpretados de outra forma, com base nas atuais proposições teóricas da história, do diálogo, né, que se estabelece entre história e antropologia. Então, outra questão que eu acho que é muito importante, e é por conta disso que isso vem ocorrendo também na academia, não é? Esses chamados povos sem história estão cada vez mais presentes no cenário político contemporâneo, né? E as suas ações desafiam os historiadores e antropólogos a rever temas e ferramentas de trabalho, né, para dar conta de compreendê-los, né? Então essas questões eu quero deixar bem claras, assim, como se associam essas perspectivas teóricas, conceituais, essas formas de trabalhar com a situação política do momento em que se vive, né? Como disse o Thompson, os movimentos sociais se avançam pelos gabinetes e obrigam os intelectuais a repensar suas teorias. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui, né? Refletir sobre o lugar desses povos na história do Brasil ontem e hoje, enfocando essas questões.
Então, do ponto de vista na história, né, por longo tempo, os povos indígenas e africanos apareceram na história em função dos interesses alheios, como eu disse. Eram força de trabalho, submetidos à escravidão ou ao trabalho compulsório. Eficientes, preguiçosos ou rebeldes, sempre de acordo com o que os portugueses e posteriormente os brasileiros esperavam deles. De uma forma ou de outra, eram povos e indivíduos que ingressavam na ordem colonial como vencidos, e foram, grosso modo, vistos como vítimas de sistema que não lhes dava a possibilidade de agir por motivações próprias. Assim, não eram considerados personagens importantes para a compreensão dos processos históricos. Comparados aos índios, os escravos africanos e crioulos sempre apareceram com mais frequência ao longo da história do Brasil, mas surgiam apenas como força de trabalho, como rebeldes que impunham desafios à coroa. Foram mão de obra fundamental para o desenvolvimento das principais atividades produtivas da colônia e do império. Mas, por estarem submetidos a condições de extrema violência, eram vistos como vítimas de um sistema que não lhes dava a possibilidade de agir. Quanto aos índios, além de aparecerem com menos frequência nos vários períodos da história do Brasil, desempenhavam um papel ainda mais irrisório. Em geral, apareciam no período pré-colonial, em um capítulo anterior à chegada de Cabral, antes, portanto, do que se considera o início da história do Brasil. Eram, grosso modo, apresentados como grupos pré-históricos, portadores de culturas exóticas que logo desapareceriam, em consequência dos contatos com os colonizadores. Apareciam também como mão de obra escrava ou negociada e, principalmente, em situações de confronto, quando se rebelavam e impunham desafios à ocupação do seu território. O seu papel na história definia-se, tal como para os africanos, em função de interesses alheios. Eram mansos ou selvagens, aliados ou inimigos, conforme o papel que desempenhavam para atender os objetivos da coroa. E posteriormente, da coroa e depois do Estado brasileiro, até o século XIX, né, imperial e republicano. Na condição de escravos ou aliados, inseriam-se nas sociedades coloniais e pós-coloniais em condições subalternas, aculturavam-se, deixavam de ser índios e saíam da história. Essas formas simplistas e redutivistas de compreensão sobre o papel de índios e africanos na história e sobre suas relações com os colonizadores podem ser compreendidas se atentarmos para as antigas concepções teóricas e conceituais da antropologia e da história sobre esses povos e suas culturas. Por longo tempo, predominou entre antropólogos e historiadores a ideia de que índios e africanos integrados à colonização em condições de extrema violência tornavam-se indivíduos aculturados e passivos que perdiam culturas, identidades étnicas e todas as possibilidades de resistência. Essa concepção teórica, que hoje é bastante questionada, tinha muita aceitação num tempo em que historiadores e antropólogos andavam afastados e seus campos de estudo eram nitidamente distintos. Culturas, identidades étnicas, relações culturais e vários outros temas relacionados ao cotidiano de homens comuns e de povos não ocidentais eram assunto de antropólogos e, em geral, estudados num plano sincrônico, isto é, sem levar em conta os processos de mudança. A cultura dos chamados povos primitivos, vista como pura e imutável, era objeto de investigação dos antropólogos, preocupados em compreendê-las em suas características originais e autênticas. Processos históricos de mudança, por eles vividos, não eram valorizados por pesquisadores interessados em desvendar a lógica e o funcionamento da cultura, entendida de forma essencialista, isto é, como fixa, estável e imutável. Além disso, os chamados povos primitivos eram considerados isolados e sem história. Moviam-se com base em tradições e mitos, considerados também não históricos. Essas ideias, com exceção e nuance, que não dá para abordar aqui, né, mas predominaram entre as principais correntes do pensamento antropológico do século XIX e ao longo do século XX. Assim, se a cultura era vista como algo fixo e estável, relações de contato, principalmente com povos de tecnologia superior, só podiam desencadear processos de aculturação que conduziriam necessariamente a perdas culturais e a extinção étnica. Logo, os índios integrados à colonização, fosse como escravos ou como aliados, eram vistos como submissos e aculturados. Os africanos, por sua vez, submetidos à escravidão, também perdiam culturas, identidades e possibilidades de agir em proveito próprio.
Suas manifestações culturais despertavam interesse de folcloristas e antropólogos, enquanto os historiadores os incluíam em suas análises como força de trabalho ou como rebeldes. As relações de contato eram pensadas com base em dualismos simplistas que estabeleciam rígidas oposições entre sociedades modernas e sociedades tradicionais, índio aculturado e índio puro, aculturação e resistência cultural, entendida essa última como oposição aos novos valores culturais impostos, né? Escravo rebelde, o zumbi, né? Ou submisso, Pai João. Essas visões dualistas conduziam a interpretações equivocadas sobre a atuação dos índios africanos e seus descendentes nos processos históricos. Os historiadores, por sua vez, embora afastados dos antropólogos quanto às temáticas analisadas e as formas de abordá-las, concordavam com eles quanto à ideia de povos primitivos, entre aspas, portadores de culturas autênticas e puras, que deviam ser estudadas por etnógrafos antes que desaparecessem. A famosa frase do Weinhardt, né? Para os índios povos na infância não há história, há só etnografia, né? De 1854, parece que foi muito bem aceita entre os historiadores, né? Pois que se dedicavam às sociedades modernas ocidentais, enquanto que antropólogos, linguistas, arqueólogos estudavam os povos tradicionais, como ameríndios e africanos. Convém lembrar ainda o contexto histórico da criação do IHGB, né, em 1838, e as tendências políticas e ideológicas que influenciavam a nascente historiografia brasileira. Após a independência, o novo Estado imperial deparou-se com a necessidade de instituir-se como unidade territorial, política e ideológica, criando uma memória coletiva que lhe fornecesse uma identidade histórica e cultural até então inexistente, né? Como diz o Capistrano de Abreu, não tinha nenhuma consciência capitanial, quanto mais uma nacional. A ideologia que permeou a organização do Estado brasileiro e a construção dessa memória nacional baseava-se nos valores europeus de modernização, progresso e superioridade do homem branco. Estabelecido em 1838, cabia ao IHGB o projeto de definir a nação brasileira, buscando suas origens, de forma que ela surgisse como o desdobramento nos trópicos de uma civilização branca e europeia. E aqui eu estou citando o Manuel Guimarães, né, que tem um belo trabalho sobre o IHGB, né, é dele de doutorado, e tem um ótimo, excelente artigo na revista Estudos Históricos, número 1, se eu não me engano, que está online. Políticos e intelectuais depararam-se então com um sério desafio: dar conta de construir uma nação de brancos a partir de uma realidade social repleta de índios e negros, libertos e escravos. Escrever a história do Brasil era essencial nesse projeto. Porém, como afirma Manuel Guimarães, uma história de acordo com as concepções do Instituto, que em 1840 lançou um prêmio para o melhor trabalho que indicasse as linhas mestras de uma história do Brasil. A obra vencedora foi de Formaço, que aconselhava mais estudos sobre o índio pela possibilidade de torná-lo símbolo nacional e, ao mesmo tempo, exaltava o branco como elemento civilizador, os bandeirantes e os jesuítas. Na construção dessa história, as interpretações do passado deviam, evidentemente, ser coerentes com os ideais de progresso, civilização e superioridade do homem branco. Que lugar ocupariam índios e negros? Os índios eram considerados inferiores, porém redimíveis, mediante a catequese, eu estou citando aqui a Lívia Schwartz, mediante a catequese que os retiraria de sua situação bárbara e errante para inseri-los no interior da civilização, entendida pelo Instituto como um processo eminentemente branco. A proposta de Formaços para a história do Brasil vinculava o desenvolvimento do país ao aperfeiçoamento das três raças, cada qual com características e papel próprio. O branco era o agente civilizador, que deveria ajudar o índio a resgatar sua dignidade original através da civilização, enquanto o negro era detratado e visto como empecilho ao progresso. A proposta em relação aos índios estava bem de acordo com a política. Então, agora, lembrando, né, como eu tinha dito, que as propostas políticas sempre caminham junto com essas questões todas, né?
a proposta para os índios estava bem de acordo com a política indigenista do Império. Seu lugar na história estava no passado, onde alguns foram, inclusive, enaltecidos pela colaboração dada aos portugueses. Para os índios do presente, que desafiavam as políticas para eles traçadas, propunha-se a assimilação. Os africanos e seus descendentes, por sua vez, destacaram-se na história como força de trabalho essencial na colônia e no Império, embora alguns tenham também merecido o papel de heróis ao lado dos portugueses, como foi o caso de Henrique Dias. Seja como for, uns e outros apareciam na história destituídos da condição de sujeitos e em função dos interesses alheios. Não obstante, quer dizer, isso como eles foram retratados, né, como eles apareceram, mas, né, povos e indivíduos, indígenas, africanos e seus descendentes, estavam muito presentes e atuantes nas cidades, vilas, aldeias e sertões do Brasil oitocentista, como informam as pesquisas atuais e as mais diversas fontes históricas do século XIX. Ao desafio intelectual de incluir esses povos na história do Brasil de forma coerente com a ideologia predominante, somavam-se acirrados debates sobre como incluí-los na ordem social e política. Longe de constituírem blocos homogêneos, índios, negros e mestiços apresentavam as mais diversas características etnolinguísticas, culturais e socioeconômicas que se alteravam com a dinâmica dos processos históricos e de suas relações interésicas. E atuavam muito no século XIX, né, reivindicando direitos, né, tanto os índios quanto os africanos. Então, ao lado da construção dessa história, vinha toda uma discussão social e política e repressiva também de como lidar com esses povos. A escravidão africana permaneceria até 1888, e a indígena havia sido oficialmente restabelecida, embora temporariamente, com a Carta Régia de D. João VI, que em 1808 declarou guerra justa aos Potocudos, né, e depois, um ano depois, aos Cangangue. Além disso, havia índios livres nos sertões e nas antigas aldeias, bem como um número cada vez maior de afrodescendentes livres que, com suas inúmeras e variadas reivindicações, desafiavam a sociedade escravista e hierárquica do Império Brasileiro. As discussões sobre como lidar com esses povos e indivíduos e como inseri-los na ordem social era a preocupação constante de políticos e intelectuais do 800. O caráter elitista, discriminatório e preconceituoso que caracterizou o pensamento de políticos e intelectuais do 19 reforçava-se com as teorias racistas vigentes na Europa e com as quais, grosso modo, eles concordavam. Se em uma nação progressista e moderna não havia lugar para índios e negros, as propostas políticas para eles seriam coerentes com as perspectivas teóricas que os viam como povos primitivos que deveriam desaparecer. Apesar das polêmicas em torno das propostas de mestiçagem, assimilação e posteriormente branqueamento, para incorporá-los como cidadãos, elas acabariam prevalecendo, sobretudo no final do século. Para os índios, a política assimilacionista se colocava desde meados do século XVIII com o objetivo de integrá-los à ordem colonial, acabando com as distinções entre eles e os não-índios, na condição de súditos do rei. Essa política tinha se iniciado com as reformas pombalinas e visava, sobretudo, extinguir as antigas aldeias indígenas para incorporar suas terras coletivas ao patrimônio das vilas que então se criavam. E aí é surpreendente perceber na documentação, já desde meados do 18, mas cada vez mais no 19, né, instigantes contradições entre os discursos de moradores e autoridades políticas e os dos índios aldeados a respeito das classificações étnicas desses últimos, quer dizer, dos aldeados. Enquanto moradores e autoridades afirmavam sua condição de mestiçagem e mistura à massa da população, muitos aldeados em diferentes regiões do Brasil continuavam reivindicando direitos e terras coletivas com base na identidade indígena. Essa política assimilacionista para os índios se intensificou ao longo do 19, quando se acentuaram também as disputas em torno de suas classificações étnicas na condição de índios ou mestiços. E muitas aldeias, quase todas as aldeias, antigas aldeias indígenas do Brasil foram extintas no decorrer do 800, com essa justificativa de que os aldeados já não eram mais índios.
A proposta de assimilação para os índios ainda iria se estender até o avançado século XIX, na medida que essas aldeias foram sendo extintas. Ainda que diferentes legislações garantissem as terras coletivas e alguns outros cuidados especiais para eles, enquanto não fossem considerados civilizados, a proposta de promover sua integração e extingui-los como grupo diferenciado iria se manter até a Constituição de 88. A Constituição de 88, pela primeira vez, garantiu aos índios o direito da diferença. E isso marcou uma virada significativa na legislação brasileira. Porque até então todas as leis que garantissem alguns direitos aos índios, mas a proposta era de que eles acabassem sendo assimilados e extintos. Essa é a nova lei, em grande parte influenciada pelos movimentos sociais indígenas do século XX, porque a Constituição também foi uma conquista, como a gente sabe, veio, na verdade, sancionar uma situação de fato. Porque na década de 80, os índios, ao contrário do que se previa, nas previsões políticas e acadêmicas, davam claros sinais de que não iam desaparecer. Os povos africanos e seus descendentes enfrentaram discriminações ainda mais contundentes do que os indígenas no decorrer do século XIX. O estigma da escravidão associava-se desde o século XVII à cor da pele, como lembrou Hebe Matos, e a ampla população de libertos, que tendia a crescer ao longo do século XIX, esforçava-se por evitá-lo. Silenciar sobre as cores e, portanto, sobre a própria ascendência africana pode ser visto como estratégia de grupos e indivíduos afrodescendentes para evitar quaisquer possibilidades de serem associados à condição de não livre. E havia processo de reescravização, como a gente sabe. Ser negro, pardo, mulato ou cabra no 800 podia implicar em ser identificado como escravo, ex-escravo ou descendente de escravo. Por essa razão, o silêncio sobre a cor deve ser compreendido também como uma opção de povos e indivíduos que se negavam a ser associados a uma condição social inferior, conforme destacou Hebe Matos. Novas conjunturas políticas e intelectuais no século XX iriam mudar essas atitudes, levando vários descendentes desses grupos e indivíduos a assumirem com orgulho as identidades étnicas diferenciadas e reconstruídas na experiência de contatos intensos com vários outros grupos étnicos e sociais. E aí vamos lembrar que a Constituição de 88 também garante aos afrodescendentes direitos à diferença, direitos às terras, e aí utilizando inclusive a expressão quilombo, que é ressignificada também, não tendo o mesmo sentido, o mesmo significado que tinha nos séculos da colonização. Razões diferenciadas, portanto, conduziram os discursos políticos e intelectuais que contribuíram para apagar as identidades étnicas de povos e indivíduos indígenas e africanos que ainda estavam muito presentes e atuantes na sociedade oitocentista. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é que todo esse processo no século XIX, uns e outros foram invisibilizados. Uns até, talvez, por vontade própria, como se mostram esses trabalhos, e outros, como foi no caso dos índios, foram declarados extintos pelo interesse na apropriação de suas terras. E hoje, em nossos dias, povos e indivíduos indígenas e afrodescendentes crescem e multiplicam-se, como demonstram os últimos censos. Tornam-se cada vez mais presentes na arena política brasileira, ao mesmo tempo que despertam o interesse dos historiadores e lentamente começam a ocupar um lugar mais destacado na nossa história. Além disso, ingressam nas universidades e começam cada vez mais a escrever suas próprias histórias. A que se deve esse movimento? Chamado processo de aculturação, continua em curso, e cada vez mais intenso nesses tempos de globalização. Mas ao invés de levar à extinção das diferenças étnicas, parece que tem contribuído para reforçá-las. Desde meados do século XX, movimentos sociais em diferentes partes do mundo, protagonizados por muitos desses povos considerados ahistóricos, primitivos e subalternos, têm contribuído para mudanças significativas do ponto de vista político e intelectual. Se no âmbito político leis e direitos são conquistados, na academia reelaboram-se conceitos e serviços como agentes ativos desses processos de mudança. Incorporaram elementos das culturas ocidentais, da política, etc., dando-lhes significados próprios e utilizando-os para a obtenção de possíveis ganhos nas novas situações vivenciadas. No caso da
da história de índios e africanos, né, trata-se de centrar o foco de análise sobre eles, procurando identificar suas formas de compreensão e seus próprios objetivos nas várias situações de contato por eles vividos. E essa tem sido a tendência dos trabalhos das últimas décadas, né? Através dos quais a gente consegue perceber que as atitudes desses povos em relação aos colonizadores vão muito além, né, da fuga, da resistência armada ou da submissão. Então, essa ideia de que os povos indígenas, culturas e identidades, né, longe de estarem congeladas, se transformam, né, nos permitem entender, né, não conduzem ao desaparecimento, permite perceber, repensar a trajetória histórica desses povos que por longo tempo foram considerados misturados e extintos. Também não é o caso da gente desconsiderar a violência foi extrema, não é? Muitas etnias extintas, mortalidades altíssimas. Apesar de tudo isso, no entanto, eles encontraram possibilidade de sobrevivência e souberam aproveitá-las muito bem. Em relação aos africanos e seus descendentes, a mesma coisa, inúmeros trabalhos mostram isso, desde antes, como eu falei, que começou antes, ainda no final da década, o livro na década de 80 ainda, né, o livro do John Reis e do Eduardo Silva, Negociação e Conflito, né, é de 1989, né, onde ele mostra muito bem que entre o Zumbi e o Pai João há inúmeras estratégias possíveis de atuação. Uma questão importante também, que nos ajuda bastante a pensar nisso, também são as novas abordagens da história política, né, que já desconstruíram também completamente a ideia de dominação completa entre os dominadores e dominados. Essas ideias também já não se sustentam. Né? E eu acho que um outro conceito que nos ajuda muito a pensar essas relações de poder entre autoridades, né, dominantes e os grupos subalternos é a ideia de cultura política, procurando entender como os vários significados dos acordos e negociações que se fazem, né, entre grupos, vamos dizer assim, politicamente tão assimétricos, né, e cultural e etnicamente diversos. Então, analisados nessas perspectivas, os documentos nos apresentam índios e africanos que nunca se anularam enquanto grupos étnicos e culturais diferenciados, embora tenham estado por longo tempo ausentes da historiografia. Como lembrou o Jonathan Hill, mais uma vez aqui, ó, é um autor que eu gosto muito, né? Ele diz que os grupos sociais humanos, mesmo reduzidos à escravidão e às piores condições, são sempre capazes de reconstruir significados, culturas, histórias e identidades. Então, os índios integrados misturaram-se muito, não resta dúvida, entre si e com outros grupos étnicos sociais, porém chegaram ao século XIX ainda afirmando a identidade, muitos, né, não foram todos, muitos chegaram ao século XIX afirmando a identidade indígena e reivindicando direitos que a legislação lhes concedia. Os africanos e seus descendentes podem, como a gente viu, né, ter optado por não assumir a ascendência étnica africana, que na sociedade preconceituosa do século XIX de boa parte do XX só lhes trazia prejuízo. Porém, isso não significa que tenham desaparecido, como estão revelando os processos de etnogênese contemporâneos. Então, gente, para terminar, né, eu queria afirmar que, excluídos da condição de agentes históricos por concepções teórico-metodológicas redutivistas e por ideologias políticas que previam seu desaparecimento enquanto grupos étnicos diferenciados, eles reaparecem hoje incentivados por conjunturas favoráveis, evidenciando que, de fato, nunca desapareceram. Mudanças no âmbito político e acadêmico propiciaram as revisões historiográficas aqui apontadas. Levar essas revisões da academia para as salas de aula, eu acho que é o grande desafio que se impõe para todos nós, profissionais do ensino e da pesquisa histórica. Obrigada. Obrigada, professora Regina, foi um prazer ouvi-la. Bom, a gente
combinando aqui, talvez abrir para algumas perguntas. Ainda temos um tempo. Vamos lá, então. Professora Patrícia, professor Mir, mais uma. Nadine. Bom dia a todas e a todos. Regina, muito obrigada pela fala inspiradora. Oportuno abrir esse nosso quadro no estadual com uma fala tão importante. Eu queria fazer duas questões. Eu acho que a tua fala é essencial porque ela marca de uma forma bastante clara e evidente para todas e todos, e que eu espero que tenha ficado, esse processo de invisibilização e de reiteração da desigualdade que está constituindo o sistema do nosso plano estadual. Eu acho que é importante, essencial, destacar os conceitos que você trouxe esse processo, protagonismo, a necessidade de desconstruir preconceitos, redimensionar os espaços da produção historiográfica, e aqui eu lembro de como esse embate é importante, a partir de um texto muito bonito da Vânia Moreira, discutindo o lugar dos índios na história social do trabalho, só para dar um exemplo de tantos embates anteriores, da Silvia Lara protagonizando a entrada da escravidão no mundo da historiografia do trabalho, e hoje esse embate reificado em várias dessas áreas, isso é essencial. Com relação ao ensino da história, eu acho que isso é se torna mais importante, como você lembrou do John, a gente lembra dos velhos mestres que nos antecede, que pessoas pelas quais, por causa delas, a gente também está aqui. Lembrar o nosso professor Ciro Cardoso, quando ele dizia que ele se mostrava muito preocupado com a historiografia que não refletia o tempo que vivia. A última entrevista que ele deu em 2012, ele continuava fazendo esse chamamento da preocupação do lugar de pensar a história, do profissional de história pensando o tempo que vivia. E essa conexão entre ensino da história e história pública, ela é muito importante no tema que tu trazes, né? Não se trata apenas de índios e africanos no ensino da história, mas o que isso representa, por exemplo, neste lugar em que ensino da história, em algum momento, não se confunde em paralelo com o debate de história pública, e como historiadores, profissionais de história, professores e pesquisadores que somos, devemos nos posicionar nesse campo de debate, trazendo essa discussão também para o campo da história pública. Esse é um elemento que eu gostaria que você comentasse. O segundo é que a gente está falando de protagonismo político, acadêmico, histórico, do sujeito histórico, mas a gente também tem um protagonismo que é essencial nesse tempo presente. Os índios estão construindo cada vez mais esse protagonismo acadêmico, porque índios estão entrando na universidade, índios e índias estão fazendo mestrado em História, Antropologia, Direito e Escambau 4, índios e índias estão fazendo doutorado, estão se tornando professores universitários, ou seja, a gente está diante da formação de intelectuais indígenas, como já chamava o João Monteiro, lá no artigo antigo do Arnes Arantes, e também a gente tem uma trajetória importante de uma intelectualidade negra que faz isso também. Claro que uma trajetória mais longeva, anterior a essa, mas igualmente importante, igualmente rica. E isso tem nos colocado, como pesquisadores e historiadores, a necessidade de desembranquecer a produção historiográfica e lembrar que esses intelectuais, eles podem falar de si, podem falar sobre esses temas e podem colocar problemas, especialmente os índios, esse é um debate novo que tem trazido na antropologia e na história, podem recolocar dimensões importantes do ponto de vista epistemológico. A gente participou do evento do Seminário com os Indígenas lá na Paraíba 2 meses atrás, e esse foi um tema bastante relevante de se colocar. Então, acho que a gente tem aqui um protagonismo acadêmico que também deve ser considerado. Eu gostaria que você comentasse isso também. Obrigada, gente. Incrível a fala do Regina, como sempre. Nossa professora de volta a casa, né? Mais de... Deixa quieto. Regina, é sempre um prazer te ouvir. Eu
tenho um carinho especial por você, por que a gente viveu, pela nossa matriz, pelo João Monteiro. E eu vejo o João se reverberar na tua fala e se aprofundar. Né? Eu acho que você realmente ganhou esse legado de levar adiante essa batalha que não é pequena. Eu vou fazer uma questão, é mais para oportunizar. Você tem mais espaço para falar um pouquinho disso. Você tocou num ponto importante sobre a ideia do senso comum, que ainda hoje existe. Eu temo em dizer que esse senso comum acaba também penetrando na academia. E é uma luta diária a gente tentar quebrar com essas visões tradicionais que estão cristalizadas e continuam a se perpetuar mesmo entre colegas. E aí foi muito interessante você colocar em questão essa perspectiva da aculturação, que você sabe que mesmo entre colegas que não se dedicam à história indígena, e eu acho que isso, em razão desse não vínculo da história indígena com a história brasileira, com a história colonial, com a América Portuguesa, com o Império, enfim, essa desarticulação, essa compartimentalização, eu acho que gera esse tipo de divisão, que você muito bem colocou, nos fragmentos que hoje, na narrativa do ensino da história que povoa o ensino básico e enfim, dos primeiros anos, acaba por perpetuar essa visão. Então, oportunizando um espaço para você falar um pouquinho mais, eu acho muito interessante a gente colocar em questão determinadas categorias que você assinalou muito rapidamente, que são, na minha opinião, essenciais. Primeiro, a ideia de etnogênese. Eu acho que seria interessante a gente colocar aqui, você colocar isso. Segundo, a diferenciação, que eu acho que não está muito clara, né, entre resistência política e resistência cultural. Porque o que a gente ouve é uma defesa muito grande dessa perspectiva de resistência cultural, atrelada a uma visão cristalizada de cultura. Uma visão sincrônica, uma visão que não considera o dinamismo, que não considera a mudança. Então, essas eram as questões e acho que vai ser interessante a gente debater. Obrigado. Bom dia, professora. É um imenso prazer para mim escutar uma fala muito